Irmãos, bom dia a todos. Vamos ler agora a parte do capítulo 53 de Isaías. 53 de Isaías. Salmo. Diz assim, capítulo 53 de Isaías: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem de formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Quer dizer, os nossos pecados é que o levaram a essa situação na cruz. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós todos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. A Páscoa, irmãos, todos nós sabemos o que é. A Páscoa é o acontecimento que interliga os dois testamentos da Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. E revela o amor de Deus para com a salvação nossa. No Antigo Testamento, a Páscoa é o sangue de um cordeiro sacrificado e posto como sinal de salvação nas ombreiras da porta das casas dos
hebreus, para livrar os seus filhos primogênitos da morte. Isso no Velho Testamento. Quando o sangue lá era visto, na passagem do anjo da morte, os filhos primogênitos dos hebreus, que era povo de Deus, eram salvos da morte. Quer dizer, o sangue dava a vida. E em seguida o povo sairia do Egito, livrando-se da escravidão de Faraó, passando logo depois, milagrosamente, a pés enxutos, pelo Mar Vermelho, indo em direção à terra prometida. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, irmãos, o cordeiro sacrificado é o próprio Cristo. É o próprio Jesus. E o seu sangue derramado na cruz é o que nos purifica de todo pecado e nos garante a salvação eterna pela passagem da morte para a vida. Nós vivemos esta semana histórica. Esta semana de recordar a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que eu vivenciei esses momentos desta semana. A paixão, quando Jesus sente-se duramente martirizado no seu corpo, foi bofetadas no rosto, na cabeça, nas costas. Imagine só aquela coroa de espinhos, os açoites e o peso da cruz carregada por ele, pelas ruas da cidade de Jerusalém até o Calvário, até o Monte Caveira. Não foi fácil. A morte, quando pregam os seus pés e mãos com cravos pontiagudos no madeiro, tão vil, Jesus o sente, um a um, penetrando as suas entranhas. Por nós, por você, por mim. Em todos os ossos, nervos, artérias, aquele ardume da aflição, da suspensão na cruz, exposto àquele sol quente. Já era, irmãos, como diz a Bíblia, quase a hora sexta. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 horas de escuridão. E então Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra toda,
fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. Irmãos, e muitos crentes e irmãos ressuscitaram naquela hora. Quantos já mortos há tempo apareceram em casa? O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande medo, grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Irmãos, a vocação do Messias era sofrer e morrer pelos nossos pecados e assim ser glorificado. Por isso, ele decidiu cumprir o que estava escrito acerca do Messias, por mais doloroso que fosse. Esse Isaías 53 que nós lemos é a predição mais clara sobre a paixão e morte de Jesus. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. Sobre quem foram postos os nossos pecados, para que ele fosse trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus mesmo, ele mesmo declara: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui eu faço um parênteses. Você será que está na igreja para ser servido ou está na igreja para servir? Você anda servindo as pessoas que precisam? O que você anda fazendo como cristão? Essa é a minha pergunta. Você está tal como o Filho do Homem? Tal como Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos? O sofrimento de Cristo não seria sem propósito. Ele tinha vindo buscar e salvar o perdido. Quem era o perdido? Eu, você. Ele veio para salvar e nos buscar. Está lá em Lucas 19:10. Era pela salvação dos pecadores que ele morreria, dando a sua vida em resgate por eles. Está lá em Marcos 10:45. Sabemos que tudo o que foi escrito a respeito de sua paixão e morte devia ser cumprido. E cumpriu-se. Tudo foi cumprido. E ele mesmo disse: está tudo consumado. Tudo já foi feito. A nossa oração diante da tremenda agonia e morte de Jesus é que o sangue de Cristo derramado na cruz nos limpe, nos purifique e consuma as nossas culpas e as nossas ofensas. Você sabe que tem crente que não está aqui no dia mais importante do ano, não está presente nessa reunião. Membros da igreja. Eu não estou criticando, eu estou
pregando. Porque eis que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu vou repetir para você falar amém, um amenzão, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O José de Arimateia e Nicodemos tomaram o corpo de Jesus, tiraram da cruz, tinham falado com as autoridades e o depositaram num sepulcro novo, novinho, ali perto. Num jardim. E o fecharam com uma grande pedra de 2 toneladas. Aí agora chegou aquele momento de nossa comemoração, a ressurreição. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram as mulheres ao túmulo, levando os aromas, os perfumes que haviam preparado. E encontraram, irmãos, a pedra de 2 toneladas do sepulcro removida. Aleluia. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ao entrarem na sepultura, estava vazio. Só os panos. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, 2 anjos com vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? É verdade. Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Oh! Eu vou repetir para você bater palma. Aquele que procurais não está mais aqui, ele ressuscitou. Está vivo. Aleluia. Sim. Sim, irmãos. No domingo de madrugada, eu hoje acordei bem de madrugada, lembrei dessa passagem. Muito de madrugada, Jesus ressuscitou dos mortos. O túmulo está vazio. Jesus vive. Perdoou os nossos pecados. Será que Ele perdoou os meus pecados? Perdoou. Não só os meus, mas esses pecadões que você anda praticando. E os pecadinhos. Por sua morte Ele nos salvou. Jesus vive. Jesus reina à direita do Pai Celeste. Nele há salvação a todos os que nele creem. Em Cristo passamos da morte para a vida. Porque Jesus é o Cordeiro Pascal.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz a Bíblia. Eu vou repetir. Você sabe como é que fala amém? É assim, ó, amém. Por que vocês não falam? O túmulo está vazio. Jesus vive. Perdoou os nossos pecados. Por sua morte nós somos salvos. Jesus vive. Jesus reina à direita do Pai Celeste. Nele há salvação a todos os que nele creem. Em Cristo passamos da morte para a vida. Porque Jesus é exatamente o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ressuscitou. Ele vive. Não há tristeza, não há choro. Há alegria num dia assim como esse de ressurreição. Há festas, há as mesas lá. E muitos não vêm, né? Mas você veio. Bate no irmão, fala, ô irmão, você veio, ô irmã, você veio. Você está entendendo a importância da Páscoa. Não há tristeza, não há choro. Há sim alegria. Há festas. Hoje vai ser para mim um dia de festa. Vamos celebrar. Jesus, irmãos, não chegou a completar 72 horas na sepultura. Os 3 dias na sua morte, ele cortou pela metade. Pois antes de completar 36 horas, ele ressuscitou. Contamos a tarde de sexta-feira, o sábado inteirinho e o início do domingo, quase 36 horas. E as Marias, quando chegaram ao sepulcro, alta madrugada, sendo ainda escuro, Jesus já não estava mais no túmulo. Isso está lá em João 21 e Lucas 24. Mas o Evangelho de Marcos, em 16:2, diz o seguinte: e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram elas ao túmulo. Parece que aqui, irmãos, há uma contradição. Pois se estava ainda escuro e era alta madrugada, quando as mulheres foram ao sepulcro, como é que o sol já havia saído? Eu fico pensando, era realmente escuro o sol, mas durante a passagem daquele tempo, o sol depois foi saindo. E o sol saiu. E aqui o padre Vieira conjectura. Vocês sabem quem é o padre Vieira? Você que lê, né? O dia da Páscoa teve 2 princípios, diz ele. 2 madrugadas, 2 manhãs e 2 sóis que o fizeram. Vieira quer provar isso citando o Salmo 118, versículo 24, que diz: este é o dia que o Senhor fez. Os dias todos não os faz o sol natural? Sim,
Mas este dia não só foi feito pelo sol natural, enquanto foi feito pelo Senhor mesmo. O dia começou mais cedo. Quando vieram as Marias ao sepulcro, irmãos, era muito de madrugada. Mas o sol da justiça, Jesus Cristo, já havia ressuscitado, aleluia. Por isso, aquele dia começou mais cedo. Era o dia que o Senhor fez. Era o dia especial que Deus fez. O dia da ressurreição de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, eu termino com essa frase, esta mensagem que nem tem fim. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É hoje, dia da Páscoa. Regozijemos e alegremos nele, nesse dia, para a glória de Deus. Vê aí o irmão e a irmã do teu lado, está triste. Bate. Como é que você está? Hoje Jesus ressuscitou na história. Ele vive. Ele está aqui em nós com o seu Espírito. Ele está aqui em nós com o seu Espírito. Amém. E hoje, além de tudo, é o dia que nós fazemos a ceia. O ato mais importante da igreja. Tanto que você não faltou. Porque faltar a ceia, está aí ela exposta. Eu vou descer. E vamos participar dessa mesa super preparada. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.